Tudo bem, pessoal? Meu nome é Janete de Lima, eu sou professora da Curus Centro Educacional e nós vamos agora para a nossa quarta aula de hermenêutica. E o tema da aula de hoje é regras de interpretação. Vamos lá? A primeira regra é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Escritura interpreta a Escritura. Então, as passagens claras das Escrituras devem interpretar as passagens obscuras, ok? Porque precisamos entender que um texto doutrinário é aquele texto que tem doutrina, essa doutrina, em várias passagens bíblicas. Então, nós temos que analisar as passagens paralelas. Eu não posso seguir uma doutrina, fazer uma doutrina de um único texto isolado. Por exemplo, o uso do véu que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Esse texto só está lá e tem relação a um contexto histórico que está lá. Então não podemos fazer doutrina de um texto isolado, tudo bem? A palavra doutrina significa conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia acerca de um assunto é uma doutrina. Então é importante nós termos essa noção. É importante nós entendermos que um texto vai interpretando outro texto. Então, como que eu vou entender o livro de Levítico? Ou o Pentateuco em si, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Entendendo o livro de Hebreus. Então, Hebreus interpreta o livro de Levíticos. Essa é a relação que nós temos que ter com as Escrituras. A segunda regra é entender o contexto histórico e o contexto gramatical. Como nós já falamos em aulas anteriores, é importante eu saber o que está acontecendo naquela época, qual é o contexto histórico e também as palavras, a gramática. Em relação ao contexto histórico, nós temos a palavra sal. Jesus fala para os seus discípulos: vós sois o sal da terra. Na época de Cristo, o sal era muito importante para salgar os alimentos, como é hoje, mas também no sentido de refrigeração. Não havia refrigeração naquela época. Então o sal servia para preservar os alimentos da corrupção. Mas havia um terceiro sentido. Antes de Cristo, antes da época de Cristo, os soldados romanos eram pagos pelos seus serviços com um punhado de sal. Daí vem a palavra salarium em latim. Ou seja, o sal tinha muito valor. O sal era muito importante naquela época. Vamos analisar um outro versículo. Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra no grego aqui para aio é paidagogos. Paidós, criança, e agogos, condutor. Condutor de crianças. Foi traduzido como aio, como tutor, treinador, guardião. Mas a palavra no grego é pedagogo mesmo. Só que o sentido de pedagogo naquela época tinha um sentido totalmente diferente do que tem para nós hoje. Pedagogo hoje é uma pessoa formada que tem uma formação e é um professor. Naquela época, o pedagogo era um servo, era um escravo que apenas conduzia a criança até a escola, só que ele não era o professor. Por isso que muitas traduções nem colocam pedagogos, que na verdade é pedagogos mesmo no grego. Então é bom nós entendermos qual era o sentido daquela palavra, que sentido tinha aquela palavra. Continuando, mas depois que esta fé veio, não estamos mais sob a direção de um mestre-escola. Então, há versões que ainda colocam uma outra palavra diferente no segundo versículo, mas é a mesma palavra, pedagogo. Então, pedagogo é a palavra no sentido original, só que para nós essa palavra tem uma outra conotação. Em relação ao contexto gramatical, nós vamos trazer aqui duas palavras, carne e mundo. A palavra carne em Ezequiel 36, 26 significa coração dócil. Agora, já em Gálatas 3.3, são cerimônias judaicas. Efésios 2.3, desejos. Marcos 13.20, pessoas. Romanos 8.6.7, natureza adâmica. Assim como a palavra mundo. Em João 3.16, quer dizer pessoas. Em 1 João 2.15, já é sistema maligno. Em Hebreus 11.3, planeta. Então, a mesma palavra tem significados diferentes e nós precisamos entender o seu significado. A terceira regra é procurar o sentido literal do texto. Em Mateus capítulo 1, de 18 a 25, está falando a respeito do nascimento de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria. E isso é um texto literal. Realmente aconteceu literalmente. E o texto diz assim:
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Esse texto é extremamente literal. Porém, há textos na Bíblia que não são literais, são figurados, são simbólicos. Daí a importância de nós interpretarmos corretamente o texto bíblico. Vamos falar a respeito de Apocalipse 1, 15 ao 16. Diz assim: E seus pés semelhantes a latão fino, como se fossem queimados em uma fornalha, e sua boca como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu semblante era como o sol brilha em sua força. Aqui está falando a respeito de João, na ilha de Patmos, que ele tem a visão do próprio Cristo. Mas quando nós pegamos esse texto, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, não é um texto literal, é um texto simbólico. Então nós temos que interpretar corretamente os textos. Há também os textos no sentido figurado. E para nós entendermos as figuras de linguagem que estão na Bíblia, nós vamos entender um pouquinho a respeito do que é um gênero textual e um gênero literário também. Gêneros são grupos de textos que têm em comum determinadas características. Então, o que é um gênero? É um texto que é escrito de determinada maneira. Você escreve o bilhete de uma forma, você escreve uma carta comercial de uma outra forma, você escreve um ofício de uma outra forma e você escreve um e-mail de uma outra forma. Então, cada texto tem as suas características. A isso nós chamamos de gêneros. A Bíblia tem gêneros literários, prosa e poesia. A poesia é o lírico e a prosa é o narrativo. Tudo que não for poesia é prosa, nos gêneros literários. O que nós temos de poesia na Bíblia? Temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. 1/3 do Antigo Testamento é composto de poesia. Então nós temos vários livros proféticos que contêm poesia, não somente esses livros. Temos também a prosa, que são histórias, parábolas, provérbios, são textos em prosa, e muitos deles em prosa literária. Na Bíblia também há tipos textuais e gêneros textuais. Os tipos textuais que nós temos na Bíblia são os tipos argumentativo, temos o narrativo e temos o descritivo. O tipo, na verdade, ele abarca todo o contexto, todos os gêneros. Então, dentro dos tipos textuais, nós temos os gêneros textuais. Então, dentro do tipo argumentativo, nós temos na Bíblia o gênero textual epistolar, ou seja, as cartas. Dentro do tipo narrativo, nós temos o gênero textual evangelhos, as biografias, temos atos. E dentro do tipo descritivo, nós temos uma junção. Por quê? Nós temos descrição na narração, nós temos descrição no gênero argumentativo, então há uma junção aí de tipos. Um tipo pode estar dentro de outro tipo textual. Há também o gênero oráculos, que são bênçãos e maldições. Quando nós vemos na Bíblia, ai de ti, Isaías trata muito disso. Ai de ti, Jesus fala para os fariseus, ai de ti, Apocalipse tem muitos ais, ai de ti, Babilônia. Então é o gênero oráculo, de maldições. Também temos o gênero de bênção, bem-aventurado, é muito utilizado na Bíblia, são gêneros textuais. Temos também as leis, muito presente no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e as profecias. A literatura apocalíptica, Apocalipse, a literatura apocalíptica, é um gênero textual. Entendendo os gêneros textuais, agora nós vamos falar do sentido figurado que há na Bíblia. Nós vamos falar das figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas não são doutrinas bíblicas. Elas apenas ilustram doutrinas, elas apontam para as doutrinas bíblicas, mas não são doutrinas bíblicas. Nós vamos falar de 10 figuras de linguagem que há na Bíblia. Há muitas outras figuras de linguagem, mas nós vamos falar apenas de 10. Metáfora, alegoria, símile, parábola, provérbio, hipérbole, eufemismo, personificação, ironia e redundância. A primeira figura de linguagem que nós vamos analisar
é a metáfora. A metáfora é uma comparação. Exemplo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Então, Jesus não é o pão literalmente, mas figurativamente, ele é o pão que desceu do céu para saciar a fome das pessoas. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Jesus não é uma luz literalmente, mas ele ilumina as pessoas. Vós sois o sal da terra, que nós já citamos. Jesus está falando para os seus discípulos que eles são o sal da terra, não o sal literal, mas o sentido de dar sabor ao mundo, de preservar o mundo da corrupção. Agora nós vamos entender a figura de linguagem alegoria. Nós já falamos anteriormente que nós não podemos alegorizar um texto de maneira nenhuma, porém há alegoria na Bíblia. Eclesiastes 12, do 1 ao 2 é um exemplo. O que é uma alegoria? É uma união de metáforas. Então Eclesiastes diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Esse texto é um texto alegórico. Cada parte do texto tem um significado diferente. Está falando da vida, que no decorrer dos anos nós vamos envelhecendo, e no final do versículo diz: e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós temos que ler todo o capítulo para entender esse contexto. Aqui eu frisei apenas 3, 4 partes aqui, mas todo o texto ele é alegórico. Guardas da casa, ó. No dia em que tremerem os guardas da casa. O que são os guardas da casa? São os braços, os guardas. E se curvarem os homens fortes, as pernas. E cessarem os moedores, são os dentes, por já serem poucos. E se escurecerem os que olham pela janela, os olhos. Temos também a símile. O que é a símile? É uma comparação implícita, assim como a metáfora é uma comparação. Só que aqui geralmente nós usamos a palavra como. Sede astutos como serpentes e simples como pombas. É uma comparação com as serpentes e com as pombas. Um outro exemplo é a parábola. O que é uma parábola? É uma símile ampliada. Significa lançar ao lado. É uma história que conta uma outra história. Assim como a parábola e todas as outras figuras de linguagem, elas não são doutrinas bíblicas, mas ampliam ou confirmam uma doutrina, mas não a estabelecem. Por quê? Porque não são passagens doutrinárias muito claras. A parábola, ela é uma breve narrativa oral, ilustrando algo moral, uma narrativa terrena com sentido celestial. Qual é o objetivo da parábola? É evocar uma resposta do ouvinte. Um terço do ensino de Jesus eram textos parabólicos. Vamos ler uma parábola para ficar mais claro? Eu coloquei aqui em letras menores o contexto, que sempre temos que analisar o contexto dessa parábola de Lucas capítulo 12. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse texto está tratando de um homem que passou a vida juntando bens materiais e não se preocupou com Deus. A vida dele era apenas ajuntar riquezas. E depois vem o texto que diz: Deus dizendo para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse texto não está falando a respeito da brevidade da vida, que um dia nós morreremos, porque isso é fato, nós vamos morrer mesmo, um dia nós morreremos. Ele está falando da urgência do momento. Que momento era esse?
A urgência era se preocupar com o reino de Deus, se preocupar com as coisas de Deus. Em primeiro momento, em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o texto está tratando aqui a respeito de pessoas que vivem somente para buscar os seus interesses, para buscar riquezas e se esquecem de Deus. Nesse texto, nós entendemos que a morte aqui, ela veio de Deus como castigo de sua loucura. E ele não se apercebeu de que o reino de Deus estava próximo. Para entendermos melhor aqui esse texto, eu peguei a palavra tolo, quando ele fala louco, esta noite te pedirão a tua alma. Nós entendemos aqui, pelo contexto, por uma análise exegética, que a palavra tolo seria a melhor tradução. Por quê? Afron é um adjetivo vocativo masculino singular na língua grega, que tem vários significados, como insensato, tolo, idiota, sem consideração, sem razão, sem mente, estúpido, ignorante, egoísta, precipitado ou incrédulo. Então a melhor palavra aqui não seria louco, seria tolo, que tem mais esse sentido aqui. Nós já falamos a respeito da palavra Nabal no hebraico, que significa tolo também, insensato nesse sentido. O tolo diz em seu coração, não a Deus. Então tem esse sentido mais de tolo. Temos também a palavra alma. No texto que nós lemos, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que significa alma na língua grega? Psiken. É um substantivo acusativo feminino singular no grego. Bom, quais são as traduções para a palavra alma? Respiração, espírito, abstrata ou concretamente, coração, vida e mente. Qualquer uma dessas palavras poderia ser traduzida corretamente aqui nesse texto. Para entendermos melhor a diferença entre parábola e alegoria, eu coloquei 2 itens. O primeiro, a parábola, ela ensina uma única verdade. Não há várias verdades na parábola, há apenas uma, como nós já analisamos. A alegoria, porém, pode ensinar várias verdades. Como nós analisamos Eclesiastes 12, fala ali de várias verdades. Segundo, em geral, após a parábola, vem a interpretação. Então você precisa primeiro ouvir a parábola inteira para conseguir interpretá-la. Já na alegoria, a interpretação está dentro dela, está inserida nela. A quinta figura de linguagem aqui são os provérbios. O que é um provérbio? É uma declaração breve e, por ser breve, é inexata. São expressões exageradas, por isso generalizadas, sem contexto, porém decoráveis. Um provérbio é uma declaração muito ampla, muito generalizada, não tem contexto. Como eu vou interpretar um texto sem contexto? Fica difícil, por isso que não dá para nós criarmos doutrinas em cima de provérbios. Um provérbio é para ser dito porque facilita ser decorado. Durante muito tempo, na história de Israel, houve a tradição oral. Não eram escritas as palavras de Deus. Por isso que um terço do Antigo Testamento é composto de poesia. A poesia facilita a memorização. A poesia é mais decorável. Por isso que um provérbio é mais fácil de ser entendido no sentido de ser decorável. Então nós não podemos fazer doutrina em cima de provérbios. Ele aponta para a verdade, mas ele não é uma doutrina. Vamos analisar alguns provérbios. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Então esse provérbio está dizendo o quê? Tudo que eu consagrar a Deus, sejam atitudes erradas, sejam planos errados, eu serei bem-sucedida? Será que esse provérbio está dizendo que todas as pessoas usufruirão daquilo que o provérbio está falando? O provérbio ele tem a probabilidade de acontecer, não necessariamente irá acontecer. O que é ser bem-sucedido na visão de Deus? Então, eu não posso dizer que tudo que eu fizer, se eu consagrar a Deus, eu serei bem-sucedida. Eu não posso dizer que em todas as pessoas acontecerão isso. Está errado. Então, é importante entender que provérbio ele tem uma probabilidade de acontecer, não que isso irá acontecer.
Vamos ao segundo provérbio. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Provérbios 29:12. Então, você é um funcionário público, você tem como chefe um governador, então você é uma pessoa corrupta. Porque está dizendo aqui que o governador dá atenção a palavras mentirosas e virão a ser perversos todos os seus servos. Será que é isso que o texto está dizendo? Então, se o governador é corrupto, todas as pessoas que estiverem sobre o seu comando serão corruptas? Não necessariamente. Então eu não posso pegar ao pé da letra e interpretá-lo como uma doutrina. Não há uma probabilidade de acontecer. Então, se o governador é um corrupto, geralmente ele se cercará de pessoas corruptas. O terceiro provérbio. Meu filho, ouve a instrução do teu pai e não desprezes o ensino da tua mãe. Temos que ouvir os conselhos dos nossos pais. Mas se os conselhos dos nossos pais forem conselhos errados, se forem ensinos errados, nós temos que ouvi-los? Então é muito importante nós entendermos que há probabilidade de acontecer, mas não que vai acontecer. A sexta figura de linguagem é hipérbole, um exagero. Mateus 5,30 diz assim: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Então, será que realmente, se a tua mão fizer algo errado, nós devemos cortar a nossa mão? Será que está falando literalmente isso? Será que tem esse sentido? Então aqui é uma linguagem hiperbólica, um exagero para dar atenção a que nós devemos fazer as coisas corretamente. Outro exemplo aqui de hipérbole é o texto que está no final do Evangelho de João, que diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então aqui é uma expressão exagerada. Outros exemplos de hipérbole. Números 13 e 33. Também vimos aí gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então os 12 espias foram até a terra de Canaã para verificar como que era a terra. E quando eles viram ali gigantes, eles se depararam, ficaram apavorados e disseram que eles eram aos seus olhos como gafanhotos. Aqui é um exagero. Eles foram até punidos por todo esse exagero. Temos também 1 Reis 10:25, que diz: Salomão fez da prata como pedras em Jerusalém. Então imagine você fazer da prata como pedras. É um exagero aqui. Aqui nós temos um outro exemplo de hipérbole em 1 Coríntios 13:1, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O que Paulo quis dizer com esse texto? Que, ainda que eu falasse uma língua conhecida, a língua dos homens, ou uma língua desconhecida, a língua dos anjos, ou seja, ele fez um exagero, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então aqui nós temos um exagero para dar ênfase à mensagem. Temos também o eufemismo. O que é o eufemismo? É suavizar expressões. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Paulo está falando que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes a respeito dos que morreram. Só que ele usa uma palavra para suavizar a expressão morte. A oitava figura de linguagem é a personificação, que é atribuir características humanas a seres inanimados. Durante as noites me corrigiam os meus rins, Salmo 16:7. Então, os rins o corrigiam, aqui é uma personificação. Levantai as vossas cabeças, ó portões, Salmo 24:7. Então, os portões têm cabeças? Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. Então, a criação ela está gemendo como se tivesse características humanas? Nós temos também a ironia. Temos o texto de 1 Reis 18:27 que diz assim: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Ali nós temos um desafio entre Elias, o profeta de Deus, e os profetas de Baal. Então,
Para que Israel reconhecesse quem era o Deus verdadeiro, Elias fez um desafio com os profetas de Baal. Quem mandasse fogo do céu era o Deus verdadeiro. E começou esse desafio com os profetas de Baal. E eles ficaram até o meio-dia pedindo ao Deus deles para que mandasse fogo do céu. E não vinha fogo do céu. E Elias começa a zombar, usar uma linguagem irônica. E zombava dizendo, clamai mais alto. Talvez esse Deus aí que vocês estão clamando esteja meditando, ou esteja em viagem, ou dormindo e despertará. Então, Elias foi irônico aqui nessa situação. E a última figura de linguagem é a redundância. Nós conhecemos a redundância como pleonasmo vicioso, subir lá em cima, descer lá embaixo, comer a comida, beber a bebida, hemorragia de sangue. Então nós temos esses exemplos errados, uma linguagem errada, pleonasticamente falando. Porém, nós temos o pleonasmo literário, que aí pode ser usado, que nós conhecemos como redundância. Aqui nós temos alguns exemplos que ocorrem no decorrer da Bíblia. Ele abriu sua boca e falou. Então, se ele abriu a boca, com certeza ele falou. Então, é uma redundância. Ele levantou os seus olhos e viu. Se ele levantou os olhos, com certeza ele viu. Inclinai seus ouvidos e ouvi. Então, aqui nós temos uma redundância. Por quê? Porque ela traz um aspecto mais estilístico, mais rebuscado, para dar mais vivacidez àquilo que eu estou dizendo. Pessoal, até o nosso próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.